Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, os jornais estão repletos de notícias. Segunda-feira estava fraquíssimo, né? O jornal saiu para cumprir tabela. Sábado e domingo as coisas esfriaram bastante, em perspectiva da Copa, em perspectiva de não sei o quê. Tinha um pouco de futebol e tal, mas hoje não. Hoje as coisas estão mais quentes, mais quentes. A Folha de São Paulo rasga uma manchete. Deputados aprovam proibição total a celular nas escolas de São Paulo. Então, escolas públicas e privadas. Isso é tendência geral. Isso é tendência geral. Vai ser proibido até no recreio. Até no recreio. Parece uma medida muito boa. Eu acredito que seja uma medida muito boa, porque a presença de celular na aula, claro, distrai, desvia a atenção do aluno. Quando toca, prejudica os outros alunos, etc, etc, etc. Porém, sempre tem um mas, um porém. As coisas não são tão simples assim. Vai ter que armazenar o celular em algum lugar quando os alunos precisarem se separar dos seus queridos aparelhos. Vai ter que providenciar um lugar na sala de aula. Alguém disse o seguinte: olha, tem que ser visível, não pode ficar num lugar só na escola, porque vão desaparecer celulares, vai haver um novo tipo de problema dentro da escola. Você está lidando com adolescentes, com crianças, etc, etc. E há problemas em alguns lugares do país, eu diria em muitos lugares do país, onde o celular é usado por questões de segurança. Pais e mães querem acompanhar seus filhos, por exemplo, nas escolas do Rio de Janeiro, onde o tiroteio, as balas perdidas são costumeiras de tempos em tempos. E que é um problema complicado ir e vir para e das escolas. Então, é um elo com as famílias que não pode ser desprezado, quer dizer, é usado como meio de segurança. E as crianças que têm problemas de saúde, como é que vamos fazer? Vai precisar se bolar uma maneira de você poder, de algum jeito, se comunicar com os pais das crianças, em algumas regiões. Bom, até a pessoa falou algo que não está sendo levado em consideração, que é que o celular hoje, claro, é a modernidade, é o avanço, estou falando da parte boa. Ele é utilizado para assuntos da escola, para assuntos de estudos, né, para você consultar, enfim, são questões relativas às aulas que mal e mal estão se modernizando com a utilização de equipamentos modernos e tal. E aí tem um outro problema, que celular pode... Tem grande parte dos alunos, o número que eu ouvi é de 50%, não tem celular. Não tem celular nem para esse aprendizado. Não tem celular. Então, você vai tirar desses alunos a possibilidade de um trabalho que seja produtivo
em termos de modernidade, de equipamento, que seja uma muleta para ajuda estudantil, que contém imagens, que satisfaça as citações. Então não é tão simples assim. Proibiu, fechou. Proibiu. Então, até a pessoa sugeria que se tivesse um local dentro da classe onde os telefonemas ficassem visíveis para os seus donos, ninguém mexe. Não é tão simples assim. Tem implicações muito graves, inclusive essa de tirar do aluno essa prerrogativa de trabalhar com um instrumento moderno de comunicação, instrumento que é importante para a educação. Ou não é? Ou não é importante para a educação? Tinha que ter computador lá na classe. Não tem. Você está pensando em colégios em São Paulo, até colégios públicos, etc. Não tem. E as crianças usam os seus celulares, devidamente orientados pelos seus professores. E o professor vai poder usar celular? O professor pode, o celular pode tocar para o professor? E os diretores e os vigilantes, esse pessoal pode usar celular ou não pode? E o celular também é usado para receber mensagens de fatores de risco nas proximidades da escola, de receber avisos de problemas nas encostas, nas chuvas. Não é tão simples assim. Eu sou contra a presença do celular durante a aula. Agora, tem que repensar isso a partir de algumas necessidades, de alguns fatos que existem nas escolas. Eu estou defendendo que não é simples. Eu sou contra o uso do celular. E mais, o fato de a criança usar o celular na escola ou não, que prejudica a aula, é um dos lados do problema, porque ele chega em casa, não estuda, não faz mais nada, fica no celular. Aliás, alguns adultos também são presos a isso, porque esses vídeos curtos, as atrações que o celular oferece, quase de graça, são grandes atrações, são atraentes. Adultos são captados por conversa, bate-papo, grupos. Isso não é tão simples assim. Só quero dizer, proibiu, que bom proibiu. Não é só assim, tem consequências colaterais, etc, fatores que precisam ser levados em consideração. Então não é, proibiu, aplaude, tal governador é o grande... Não é assim. Não é tão simples. Então tem gente que se opõe até por causa disso. Eu sou a favor, tomando-se os devidos cuidados e não privando essas crianças da utilização de um instrumento moderno que pode auxiliar na educação, já que o Estado não fornece. Toda hora diz que vai encher as escolas de computadores, enche alguns lugares que tem visibilidade. Bom, eu gostei da primeira página do Globo, viu? Eu gostei da primeira página do Globo. Cadê ela? Estava aqui. Pronto, está abrindo. Eu sempre tenho problemas com o Globo. Dá uma espiada no seu país. Brasil perdeu 58 milhões de vacinas vencidas no governo Lula. Uai! Cadê os artistas que, abraçados, andavam pelas ruas e praças das grandes cidades, clamando contra o governo Bolsonaro?
que também não é anjo nenhum, que era contra as vacinas. Ser contra ou a favor dá no mesmo quando não tem vacina, ou deixam a vacina apodrecer. Olha aí, má logística, compra perto do vencimento e baixa adesão da população estão entre as causas. Ministério diz ter recebido doses com prazo expirado em 2023. Esse pedacinho da desculpa pode ser verdadeira. Quer ver? Uma radiografia inédita da utilização de vacinas no Brasil mostra que o governo deixou vencer 58 milhões de vacinas contra diferentes doenças desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, revela Sara Teófilo, que é a repórter. É um aumento de 22% em relação aos 48 milhões de imunizantes desperdiçados por passarem da validade em todos os 4 anos do governo Bolsonaro. Está pior que o governo Bolsonaro, está pior, que já, em termos de vacina, é horror. Quem diz isso é o próprio governo Lula. Mas dá uma espiada, olha no espelho, viu, Lula? O levantamento foi feito com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação. Além da perda de imunização da população, o prejuízo financeiro com o descarte de vacina chega a 1 bilhão e 750 milhões na atual gestão. Dos 58 milhões de imunizantes descartados, quase 46 milhões eram contra a Covid, mas há doses vencidas para prevenir difteria, tétano, eu não sei, é pertussis ou pertussis? Ninguém sabe. Desculpe a minha ignorância. A febre amarela, entre outros. A saúde alega que parte das vacinas perdidas em 2023, que foram para o lixo, quando foram para o lixo 31 milhões de imunizantes contra a Covid, foi reflexo de estoques herdados da gestão anterior e critica a postura negacionista e antivacina da gestão Bolsonaro. Esse negócio de as pessoas deixarem de tomar vacina tem responsabilidade do Ministério e das secretarias estaduais de saúde. Aí que você precisa fazer uma campanha, aí que você precisa motivar, aí que você precisa incentivar. Não estou falando de obrigar. Aí que você precisa utilizar as escolas para aplicar a vacina, sem muita conversa. Ah, não, tem direito de... Como é que você deixa isso acontecer? Ah, não, ele não pode, porque ele é de uma religião que não pode tomar vacina. Precisa analisar esses casos em separado, mas o grosso é indiscutível. O Estado é o responsável até por esse afastamento. A população não tem informação e não é incentivada. Propaganda, rádio, televisão, em vez de dizer, veja quanto o BNDES conseguiu, veja quantas casas construímos, veja no nosso governo. Ó, tá aí. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Num país mais civilizado, os responsáveis por esses danos e por essa omissão em relação à população estariam em cana, estariam presos. Podem ser secretários, ministros, governadores. Isso é um caso de polícia, isso é um caso de prisão, isso é crime, é criminoso. Criminoso em termos da administração pública, o que ela perde de dinheiro
que nós morremos pagando imposto todo mês, todo dia, qualquer coisa que você compra tem imposto embutido, e da saúde pública, especialmente das crianças. Mas tem uma notícia boa em vacina, que o Brasil voltou a receber o título de isento de sarampo, né? Voltou o Brasil a ser um país, aí o governo merece todos os elogios, voltou a ser um país que defende a população do sarampo. Mas o resto, meu filho e minha filha, se eu não falo meu filho e minha filha, eu vou ser condenado aqui nas redes sociais. Bom, vamos falar do governo Trump. Vocês viram? O governo Trump está fazendo, já está anunciando membros aqui, um atrás do outro, coisas interessantes. Trump anuncia Musk no governo. Linha dura anti-China ganha força no futuro gabinete. Presidente eleito diz que bilionário chefiará departamento de eficiência governamental. Não sei por que me passa pela cabeça que o Musk vai acabar brigando com o Trump. Eles têm algumas características parecidas. Políticos contrários a Pequim ganharam espaço no futuro mandato. Olha, aqui, hora dos aliados fiéis. Trump nomeia Musk, nomeou apresentador da Fox News e deputado anti-China para integrarem o gabinete. Um apresentador da Fox News ligado a ele. Olha aí, é como se o presidente da República, o Lula, nomeasse, por exemplo, um apresentador de telejornais, um grande apresentador, para ser não é o porta-voz dele, mas para ser ministro da Defesa, sei lá, são coisas que normalmente não acontecem. Então tem aqui, o Estadão apresenta aqui, na sua área internacional, que há algumas figuras e tal. Para o Ministério das Relações Exteriores, lá chama secretário de Estado, escolheu o James Rubin. Quem? Marco Rubio, não é James Rubio. James Rubio é um amigo meu. Ai, meu Deus, jornalista. Oi, James, como vai? Faz tempo que a gente não se fala. Eu estou te nomeando aqui para... Olha, seria um bom nome, viu? Marco Rubio, que é um cara que tem problemas com o Brasil. Aí tem Pete Hegseth, apresentador da Fox News e veterano nas guerras do Iraque e no Afeganistão, será o próximo secretário da Defesa. É como se o Bonner fosse lá, daria um bom secretário da Defesa. Durante o primeiro mandato de Trump, defendeu suas intenções com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Elon Musk chefiará o chamado Departamento de Eficiência Governamental ao lado do empresário Vivek Ramaswamy. A missão será desmontar a burocracia, eliminar regulamentações excessivas, cortar gastos e reestruturar agências federais. Aqui entre nós, para ocupar esse cargo precisa ser louco mesmo, viu? Só um louco poderia conduzir uma ação desse tipo a um bom término. Thomas Homan. Trump escolheu o policial aposentado Thomas Homan para cuidar da segurança das fronteiras. Ele trabalhou no seu primeiro governo como diretor interino do Departamento de Imigração e Alfândega. Tem toda a característica de linha dura, viu?
Kristi Noem, a governadora de Dakota do Sul, foi indicada para ser secretária da Segurança Interna, um cargo crucial que deve supervisionar a segurança nas fronteiras. Como governadora, ela ganhou fama por sua recusa em implementar restrições relacionadas à pandemia. Eu estou pegando alguns dos nomes, que se eu der todos aqui, nós vamos ocupar. Presidente eleito pode evitar proibição do TikTok, dizem aliados. Donald Trump pretende derrubar uma lei recentemente aprovada que poderia banir o TikTok nos Estados Unidos, segundo o Washington Post, que ouviu assessores do presidente eleito, incluindo Kellyanne Conway, conhecida estrategista do grupo próximo de Trump. Eu vou salvar o TikTok, disse o republicano quando ainda era candidato. Eu estou pegando alguns exemplos. James Rubio de novo. Marco Rubio. James Rubio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. São Paulo aprova veto a celular em escolas públicas e privadas. Despesas atreladas ao salário mínimo levam metade do orçamento. Desembolsos que devem superar 1 trilhão neste ano e entraram na mira do corte de gastos, incluem parte dos benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego e benefício de proteção continuada. Até agora, essa coisa dos cortes não saiu, ou esse tal ente do meio ambiente também não saiu. O Lula disse, estamos providenciando e tal. Corte cada dia de amanhã, e não é fácil. Não é fácil. Especialmente quando o presidente não quer. O presidente não quer, de repente o partido dele, ele não tem nada com isso. O partido dele, que é um partido que ele não manda, que é independente e tal, abre um abaixo-assinado contra, abaixo-assinadão. Desculpe, uma notificação contra essa decisão de fazer os cortes. O Lula não quer corte nenhum. Então, a coisa é saber se os cortes vão ser superficiais só para dar uma enganada agora ou se vão lá para frente. Dá uma espiada na história do 6x1. Virou uma discussão nacional, ganhou as primeiras páginas. Dá uma espiada nessa nota do Estadão. Eu chamo a sua atenção para essa notícia. O governo Lula ainda não decidiu como vai encaminhar no Congresso a discussão sobre a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Mas nos bastidores estimula o debate, inclusive com manifestações aparentemente divergentes dos ministros. Por ora, há uma certeza no Planalto. O tema desvia foco do ajuste fiscal, que é um assunto impopular, pois deve representar cortes e ainda enfrenta entraves para sua definição. Não é à toa que os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Luiz Marinho, do Trabalho, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, já abordaram a questão publicamente. A ideia inicial, ainda sem aval direto do próprio presidente Lula, é de que o governo não deve tomar o protagonismo da pauta, mas deixar o tema crescer no Congresso. Viu? As entidades patronais são contra. Mas é uma discussão para que toma espaço, né? Em vez de falar em corte, vamos falar numa coisa
o corte também é diretamente envolvido com o cidadão. Mas vamos falar uma coisa assim, bem visível para o cidadão. Você vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais. A tendência mundial é você trabalhar cada vez menos, reduzir, vai dar espaço para mais gente, provavelmente vai prejudicar a produção e a produtividade, mas essa é uma outra discussão que interessa, né? Produção e produtividade. Mais feriados, mas olhando lá para o futuro do mundo, as pessoas vão trabalhar menos, substituídas pelas máquinas, né, pela inteligência artificial e tudo, e vão ter mais tempo para lazer, para cultura, para cuidar dos seus filhos. Mas isso é lá para frente. Ninguém imaginava que essa coisa ia começar a estourar agora, mas é tema de muitos países ricos, é tema de muitos países ricos. Câmara tem menor número de sessões de votação em ano eleitoral em 1992. Tem o assassinato daquele empresário que chegou, envolvido com o PCC, que chegou no maior aeroporto brasileiro e foi fuzilado. Estão aí investigando, criamos um grupo, tá? Aí tem o Hélio Gaspari, um jornalista brilhante, faz um artigo na Folha, é assim, a parolagem do capitão Derrite. Em menos de uma semana, o aparelho de segurança de São Paulo mostrou seu rosto violento e poderoso para baixo, para cima não, inepto e sonolento para cima. Aos fatos. Na terça-feira, o menino Ryan da Silva Andrade foi baleado. Você lembra? Ele historia, né? Ele historia. Na sexta, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, um operador de caixa do PCC que vinha colaborando com o Ministério Público, foi fuzilado na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Uma gravação informa que o PCC havia colocado sua cabeça a prêmio 3 milhões. Os assassinos dispararam dezenas de tiros de fuzil, ferindo 2 pessoas e matando o motorista que trabalhava no aeroporto. Aí começam a aparecer os problemas da polícia, o Derrite e tal, que podia ter resolvido rapidamente, ter os nomes à sua disposição. Os PM estavam trabalhando irregularmente, eles já sabiam há um mês. Aí está aqui. Termina assim, é uma polícia que mata em bairros pobres e para que ninguém ousa reclamar, constrange velórios. Às vezes, investiga ilustres conexões, mas quando alguém fala, quase sempre o que sabe, eles vão lá, matam e assistem à criação de uma força-tarefa. A grande vitória, no caso, é a criação de uma força-tarefa. Aí deixa eu pegar rápido, estamos no fim, rapidíssimo. Na primeira COP29 é Acordo do Mercado Global de Carbono. Para analistas, decisão destrava processo, mas debate será longo. Parte da regulação poderá vir na COP30 em Belém. Né? Tiroteio de novo, e o pessoal está com medo que o Trump vai entregar a Ucrânia de mão beijada para a Ucrânia inteira, não, mas os pedaços que a Rússia tomou. Está aqui Rio em modo G20 a partir de amanhã. Encontro que começa nesta quinta-feira e reunirá 7.500 militares do Exército e da Segurança, terá bloqueio de vias e mudança nos transportes. Aí,
CGU vê mau uso de emendas parlamentares por ONGs que receberam 482 milhões do seu dinheiro, viu? E tem um monte de coisas que eu ia falar. O tempo hoje correu mais rápido. Quem tomou cafezinho conosco? Ailton Pereira, Ângelo Baraldi, Mauro Cirino, Cícero Magalhães, Pedro Erlispan, Paulinho Silva, Frederico Junqueira, Ari Rodrigues, Iraíma Negrão, Levi dos Santos, Maria Harnenkov de Vitória, Igor Nicolai de Guarulhos, Regina Marta de Pouso Alegre. Ainda sobrou um monte de gente, é uma questão de tempo, né? E pronto, Só queria lembrar que tem uma discussão aí grave, delicada, que precisa ser resolvida, que é a aposentadoria dos militares, que o governo está dizendo que é injusta. E olha, pano para manga, aposentadoria dos militares. Pessoal, chegamos ao final do Jornal do Boris. Hoje voltaremos amanhã. Bom dia.